No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre mandados de segurança. Vamos saber mais sobre legitimidade, fato consumado, direito líquido e certo, prazo, período de suspensão, recursos e muito mais. As aulas são com o professor José Henrique Mouta. Olá, meus caros. Vamos começar a nossa última aula do nosso curso de mandado de segurança. E essa quinta aula é a quinta aula do arremate, das discussões que nós travamos nas 4 aulas anteriores. E chegamos na parte, então, que a gente está discutindo recurso e cumprimento do mandado de segurança. Lembrando o caminho que nós fizemos nas 4 aulas anteriores. Cabimento do mandado de segurança, localização do mandado de segurança na teoria geral do processo, as características principais, quem é o impetrante, quem é a autoridade coatora, a questão da competência no mandado de segurança, o direito líquido e certo, o prazo, como eu conto o prazo de 120 dias, o pedido de suspensão, a natureza jurídica, o cabimento, as consequências processuais. E, finalmente, nós chegamos na última aula. Nesta última aula, nós vamos primeiro discutir recursos. Claro que em toda situação jurídica que é judicializada, você tem necessariamente que discutir a esfera recursal. Então, primeira parte é quais são os recursos que podem ser utilizados no âmbito do mandado de segurança, e tem muitas variações importantes que você não pode errar. E na segunda parte da aula nós vamos discutir o sistema de cumprimento da decisão judicial do mandado de segurança, o nível de mandamento, a parcela mandamental, o reflexo pecuniário, eventual ação rescisória que é proposta, é cabível sim a ação rescisória e mandado de segurança, vamos discutir aqui as situações jurídicas e como é que se quita o mandado de segurança, se encerra o mandado de segurança, e assim a gente também vai encerrar o nosso curso de 5 aulas aqui sobre mandado de segurança. Então, primeira parte, recursos no mandado de segurança. Bom, lembrando que nós estamos diante de um procedimento especial previsto fora do CPC, que nós estamos diante de uma garantia constitucional que caminha ao lado do habeas corpus, sempre ao lado do habeas corpus, cada um para o seu lado, cada um para a sua praia, cada um para o seu momento específico, mas a Constituição sempre trabalha mandado de segurança e habeas corpus. Então, o mandado de segurança é um procedimento mais enxuto. Falamos até na aula passada sobre isso. A perda do prazo de 120 dias permite que eu continue judicializando o tema, a causa de pedir continue sendo possível de se levar ao Poder Judiciário, mas você perde o momento e a ocasião do mandado de segurança. Enfim, como o mandado de segurança ele é bem específico em 4 etapas, 4 fases, isso é muito comum na prática, inicial, eventual apreciação do pedido de liminar, informações, habilitação da pessoa jurídica, é o terceiro momento, manifestação do Ministério Público seria o 4º momento, ou o 5º momento, a decisão judicial, enfim, são etapas bem restritas. Isso gera também a possibilidade de menor recorribilidade. Isso é interessante porque se você comparar o mandado de segurança com uma demanda de procedimento comum, discutindo o mesmo ato administrativo, discutindo a mesma punição administrativa, discutindo a mesma questão ligada à licitação, no procedimento comum você tem uma probatória, uma fase probatória muito longa, você tem instrução processual longa, você tem saneamento do processo do 357, então a complexidade do procedimento comum vai gerar também uma complexidade, melhor dizendo, recursal. O nível de recurso que você pode discutir no âmbito do procedimento comum é muito maior do que o nível de recurso que você vai discutir no âmbito do mandado de segurança. Isso se você não entrar naquela discussão da recorribilidade das interlocutórias. Porque lá no procedimento comum pode haver indeferimento de prova, pode haver distribuição diferenciada do ônus da prova, pode haver indeferimento da justiça gratuita, situações que vão provocar o seu raciocínio se cabe ou não agravo pelo rol taxativo mitigado. Aqui no mandado de segurança, eu diria para você, de uma forma muito tranquila, que o primeiro grande momento de recorribilidade do mandado de segurança é a apreciação do pedido de liminar. Concedido ou não concedido. Facilmente enquadrado lá no 1015, inciso 1.
Então, vamos dividir, primeiro momento, primeira reflexão, o mandado de segurança que tramita em primeira instância. Segundo momento de reflexão, o mandado de segurança que tramita nos tribunais. Então, vamos imaginar que eu impetre meu mandado de segurança na vara da Fazenda, no âmbito estadual ou na vara da Justiça Federal, porque a autoridade coatora não tem prerrogativa de foro, e eu requeiro uma tutela provisória no âmbito do mandado de segurança, uma liminar no âmbito do mandado de segurança, de natureza cautelar ou antecipada, mas é incidental ao mandado de segurança, e o magistrado de primeira instância concede ou indefere, tanto faz, recurso ou agravo de instrumento. Então, primeiro momento, cabe agravo de instrumento pelo 1015 do CPC às decisões interlocutórias de primeira instância que apreciam o pedido de liminar, concedido ou não concedido. Até na aula passada, eu dei um exemplo para vocês de mudança de competência da suspensão, vocês lembram? Se num primeiro momento o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal é competente para suspensão no mandado de segurança que tramita na vara de Fazenda ou na vara federal, isso pode mudar. Se, num primeiro grau, no primeiro momento, o juiz indeferiu a tutela antecipada, o impetrante agrava de instrumento e o desembargador concede a tutela no agravo de instrumento. Isso acontece muito na prática. Se a tutela é concedida via agravo de instrumento, pelo efeito ativo, etc., automaticamente, claro, dessa decisão cabe agravo interno, mas automaticamente eu desloco a competência para o pedido de suspensão para o Tribunal Superior, STJ ou STF, dependendo da matéria. Então vamos lá, pensando juntos para fechar o primeiro momento do nosso tema, recurso em mandado de segurança. Se eu tenho o mandado de segurança em tramitação no primeiro momento, na instância de base, na primeira instância, cabe agravo de instrumento da decisão do magistrado que apreciou, concedeu ou indeferiu a tutela antecipada, a tutela provisória no agravo, e claro que cabe apelação da decisão final, da sentença. Um detalhe interessante, que muita gente às vezes erra na prática. Regra geral, a sentença em mandado de segurança tem eficácia imediata. Ou seja, a regra geral, concedida a segurança para anular o ato administrativo, reintegrar o servidor, etc., essa decisão tem que ser cumprida imediatamente. Regra geral, o agravo de instrumento interposto desta decisão, ou melhor dizendo, a apelação interposta desta decisão, desta sentença, ela não tem efeito suspensivo ex legis. Por quê? Porque foi concedida a segurança. A parte interessada terá que pleitear o efeito suspensivo pelo incidente lá do 1013 do Código, parágrafos 3º e 4º, que é nada mais, nada menos do que uma tutela provisória recursal. Ou seja, a apelação em mandado de segurança, em regra, não suspende a execuibilidade da decisão, a não ser que não caiba liminar. Falamos disso aqui, quando tem restrição de liminar em mandado de segurança, também tem restrição de cumprimento provisório da decisão mandamental. De uma maneira geral, lendo aí o artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança. Havendo restrição de liminar, a sentença não tem execuibilidade imediata. Neste caso, a apelação vai ter sim efeito suspensivo. Se tiver um reflexo pecuniário de uma decisão de reintegração de servidor público, eu poderia dizer facilmente que o capítulo mandamental, que é a reintegração, tem execuibilidade imediata. O capítulo pecuniário, que é o pagamento dos atrasados, tem execuibilidade imediata. Então, eu poderia chegar a essa conclusão de que a apelação tem um efeito suspensivo parcial, apenas e tão somente para o capítulo pecuniário, de pagamento dos atrasados. Mas o capítulo mandamental de reintegrar servidor público, essa decisão tem eficácia imediata e a apelação não tem efeito suspensivo legal. Então, resumindo, primeiro grau. Das decisões interlocutórias que apreciam o pedido de liminar, o pedido de tutela provisória, agravo de instrumento, efeito suspensivo, efeito ativo, dependendo da situação concreta, vai transitar ali pelo 1019, ou a fazenda recorrendo, ou o particular recorrendo, efeito ativo e efeito suspensivo. Segundo bloco, nós estamos diante de sentença, então apelação. Essa sentença pode ter eficácia imediata, se confirmar a tutela antecipada, ou se tiver diante de uma decisão mandamental, se não enfrentar essa sentença nenhuma das exceções do artigo 7º, do artigo 13, tem que se cumprir logo, exceto as hipóteses em que não há possibilidade de tutela provisória em mandado de segurança. Não, regra geral,
O efeito suspensivo é requerido, se for o caso, via incidente processual na apelação. Beleza. Fechamos a primeira parte. Segunda parte. Mandado de segurança impetrado no tribunal. Qual tribunal? Tribunal. O raciocínio é o mesmo. TRF, TJ, de início por causa do recurso ordinário. Depois eu vou para o STF e STJ. Bom, impetrei no Tribunal de Justiça do Estado, porque a autoridade coatora é o governador. Então, a autoridade coatora chama a competência para o Tribunal de Justiça, inclusive isso é um dos raciocínios que se deve ter para se concluir se o caso concreto provoca melhor a impetração de mandado de segurança ou o procedimento comum na vara de fazenda. Isso vai depender do caso concreto. Vamos imaginar que eu tenha, portanto, este mandado de segurança de competência originária de Tribunal de Justiça, porque a autoridade coatora demonstrei que é o governador do respectivo estado. Primeiro momento, apreciação unipessoal, monocrática do relator, dependendo da organização judiciária daquele tribunal. Da decisão do relator que concede a liminar, agravo interno para o respectivo colegiado, eventualmente pedido de suspensão para o STJ, para o STF. Com um detalhe interessante, a lei do mandado de segurança foi alterada no ano de 2018, 2019, para permitir sustentação oral neste mandado de segurança que eu agravei. Quer dizer, eu posso permitir agravo interno e neste agravo interno tem possibilidade de sustentação oral, porque diz o legislador, essa foi uma modificação após o início de vigência da 12.016. Então, da decisão de primeira instância concedida a liminar, agravo de instrumento. Indeferida a liminar, agravo de instrumento, efeito suspensivo ou efeito ativo. Da decisão do desembargador que aprecia a liminar, agravo interno para o respectivo órgão colegiado, aí vamos ver, dependendo da organização do tribunal, pedido de suspensão também. E nesse agravo interno é possível se falar em sustentação oral também. E chegamos à parte final, concentração de atos, então apreciação liminar, informações da autoridade coatora, a habilitação da pessoa jurídica de direito público, manifestação do Ministério Público e decisão. De duas, uma. Ou, na verdade, três caminhos. Eu gosto sempre de dizer que são três caminhos. Saiu do monocrático e foi para o colegiado o julgamento do mérito do mandado de segurança. Depois da, entre aspas, instrução, vinda das informações, entre aspas, porque a gente já falou aqui sobre a questão probatória do mandado de segurança. E nós temos, então, o órgão colegiado julgando o mérito. Três caminhos podem acontecer aí. Pode ser extinto o mandado de segurança, no sentido processual, por falta de prova, por exemplo. Não tem prova pré-constituída, então ele extingue o mandado de segurança por um defeito de procedimento. Falamos disso em relação ao prazo. Essa decisão não se enquadra como decisão de mérito. Inclusive, essa decisão não está passível de ação rescisória, porque é uma decisão processual, extinguiu por falta de prova pré-constituída. Uma vez eu vi um mandado de segurança em que, de forma inadequada, o impetrante pedia a oitiva de testemunhas para provar a coação que ele sofreu no âmbito da administração pública. Não que eu não possa discutir coação por testemunha. O que eu não posso é utilizar o mandado de segurança. Numa hipótese dessa, nem vou discutir o mérito, se o ato administrativo está correto ou não. A extinção é por defeito de forma. Então, é uma decisão que sequer analisa o mérito do mandado de segurança. É o primeiro caminho que pode acontecer. Eu até acho que, no caso concreto, não vai acontecer, porque isso vai ser objeto de apreciação liminar. Isso vai ser objeto de indeferimento da inicial do mandado de segurança. Ao invés do relator conceder a tutela provisória, ele vai indeferir a inicial por um defeito de forma. Ele vai dizer que o mandado de segurança é incabível na espécie. Você não pode discutir, por exemplo, lei em tese via mandado de segurança. Lei em tese, inconstitucionalidade, é por ação de controle, não por mandado de segurança. Então, esses aspectos formais são apreciados de forma monocrática. Mas vamos imaginar, para forçar o meu exemplo, que eu já estou no julgamento colegiado, no acórdão. Eu tenho que ter o acórdão, senão eu não vou exaurir a instância ordinária. Importante saber isso. Se o desembargador indefere a inicial do mandado de segurança por um defeito de forma, eu tenho que entrar com agravo interno para provocar o acórdão. Eu só posso exaurir a instância ordinária e, como eu falei na aula passada, inaugurar a instância superior se eu tiver acórdão. Então, vamos juntos.
Primeira hipótese, o colegiado detecta o vício processual e extingue o mandado de segurança. Segunda hipótese, ele denega. Quando se fala denegar e conceder, na linguagem estrito sensu, propriamente dita do Instituto do Mandado de Segurança, o conceder, o denegar, propriamente dito, está sendo discutido o mérito do mandado de segurança. Tudo bem que a lei fala, né? Denegar sem mérito pode impetrar de novo. Eu critico essa expressão denegar sem mérito. Para facilitar o nosso estudo, vamos lá. Julgado o mérito do mandado de segurança, de duas uma. Ou a corte, TRF, TJ, vamos precisar primeiro dos tribunais ordinários. TRF, TJ, competência originária. Ou a corte vai dizer que o ato administrativo está equivocado, vai controlar esse ato, vai anular o ato, portanto vai conceder a segurança. Ou, no mérito, ela vai afirmar que o ato administrativo é legítimo, correto, garantido ampla defesa, garantido contraditório, não houve violação a nada. Então o tribunal vai denegar a segurança. Ah, Henrique, por que é importante saber se vai denegar ou conceder? Por uma razão simples. E que eu vejo muita gente, infelizmente, confundindo. Como se trata de um instrumento constitucional de controle, em caso de denegação da segurança, o impetrante ainda tem direito a mais uma instância ordinária. Instância ordinária que ele pode levar, por exemplo, ao STJ, que é a instância ordinária do Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Ele pode levar ao STJ o controle de matéria de fato, de matéria de direito local, que se fosse recurso especial ele não poderia. Vou explicar melhor. Dependendo do resultado do mandado de segurança, habeas corpus é igualzinho, tá? E o mesmo raciocínio. Dependendo do resultado do mandado de segurança impetrado no tribunal, TRF e TJ, no meu exemplo, o impetrante poderá ter mais uma instância ordinária. Quando? Quando for denegada a segurança, ele pode entrar com recurso ordinário em mandado de segurança. Acabei de mencionar na aula passada o ROMS, que fala do prazo de 5 dias, né? Quando se trata de decisão judicial irrecorrível. Então, ROMS ou ROC, ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Esse impetrante, portanto, pode interpor o recurso ordinário ao STJ, a matéria do recurso ordinário é aberta, a cognição é aberta, não tem restrição das súmulas 7, 5, 282, 356, os requisitos de fechamento de matéria a ser alegada a Tribunal Superior, só é possível falar disso em recurso excepcional. Então, vai depender do resultado do acórdão para eu dizer... Cabe recurso ordinário? Não cabe. Está exaurida a instância ordinária. Cabe especial e extraordinário. Se for concedida a segurança, exauriu a instância ordinária. O direito a mais uma instância ordinária é do impetrante apenas no caso do habeas corpus e do mandado de segurança, porque se tratam de ações constitucionais. Então é importante eu saber disso. Se eu impetro o mandado de segurança originariamente de tribunal, TJ, TRF, STJ, STF, eu tenho a necessidade de verificar o acórdão para saber qual é o resultado deste acórdão. Se esse acórdão extinguiu o processo, denegou ou concedeu. Por quê? Quando a gente olha o 105 da Constituição e o 102 da Constituição, 105 é o artigo do STJ, 102 é o artigo do Supremo. Então a gente consegue visualizar muito bem esse meu exemplo. 102 e 105, 1 e 1, competência originária. Pode ser mandado de segurança de competência originária do STJ. Pode ser mandado de segurança de competência originária do Supremo, lá, ministro, aqui, presidente. Item 2, recurso ordinário. E lá vai estar dizendo mandado de segurança e habeas corpus quando for denegatória. Isso quer dizer o quê? Quando for concedida a segurança, exauriu instância ordinária. Então, no meu exemplo, eu impetrei mandado de segurança contra ato de governador de Estado, competência originária de Tribunal de Justiça. Hipótese 1, denegada a segurança. Perdeu a primeira instância ordinária.
Perdeu a primeira oportunidade ordinária. É possível interpor ROC, ROMS, para o STJ. A STJ é a instância recursal ordinária do Tribunal de Justiça. Matéria aberta. Direito local, matéria fática, análise documental, tranquila. Se for concedida a segurança, exaurir a instância ordinária. A Fazenda Pública vai interpor o quê? Especial e extraordinário. É importante saber isso porque o procedimento é totalmente diferente. O ROC é muito parecido com o recurso de apelação. Aliás, o 1027 do CPC, que fala do ROC, ele dá tem um parágrafo que diz assim, aplica-se até a teoria da causa madura no ROC. Por quê? Se aplica a teoria da causa madura na apelação também. Então, o procedimento do recurso ordinário é muito parecido, sobe sempre, não tem a admissibilidade duplicada, é só no STJ, ou é só no Supremo, se o mandado de segurança é de competência originária do STJ. Agora, se eu estiver diante de exaurimento de instância ordinária, obrigatoriamente, o meu recurso tem que atender aos requisitos constitucionais e do CPC ligados a recurso especial extraordinário. Repercussão geral no RE, pré-questionamento, não posso discutir direito local, não posso discutir matéria fática, tem que falar da transcendência, pode ser caracterizado como recurso repetitivo. Toda essa discussão é travada se for concedida a segurança. Então, a dica qual é? Olhe o resultado do acórdão, do TRF, do TJ, do STJ, em competência originária. Concedida a segurança, exaurida a competência local. RE e RESP, daí para frente, claro, se for do STJ, é só RE. Se for denegada a segurança, como se trata de um instrumento constitucional, mais uma chance para o impetrante, ele pode entrar com recurso em mandado de segurança, ROMS ou ROC, matéria aberta, o CPC trata, quando ele abre o capítulo dos recursos aos tribunais superiores, ele primeiro trata do recurso ordinário, e lá você pode observar exatamente o que eu estou falando, competência do STJ e competência do Supremo, e logo depois ele entra no RESP e no RE. Se vai caber RESP ou RE no meu mandado de segurança, isso vai depender do resultado concreto, quando se trata de competência originária de Tribunal de Justiça. Se for concedida a segurança, exaurida a instância ordinária. For denegada a segurança, mais uma chance, que é o recurso ordinário constitucional. Então, a gente consegue fechar essa primeira parte. O recurso no mandado de segurança vai depender da situação concreta, de onde ele vai ser impetrado. Primeiro, Tribunal, STJ, Supremo, e, além disso, dependendo da natureza da decisão, se ela é análise de liminar ou não, e depende da natureza da decisão final, se é um acórdão, se esse acórdão concede, denega a segurança, existe uma variação interessante nesse diálogo de recurso no mandado de segurança. E mais ainda, você tem que olhar esses recursos pensando no CPC também e pensando na Constituição, para saber que se é competência do STJ ou do Supremo, e o CPC traz toda a parte de procedimento desse recurso ordinário, ou recurso especial, ou recurso extraordinário. Então, fechamos a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Nesta segunda parte, nós vamos discutir o sistema de cumprimento das decisões judiciais em mandado de segurança, falando um pouquinho também da questão da ação rescisória. Não podemos esquecer, quando se fala de cumprimento de decisão judicial, não só em mandado de segurança, qualquer ação. A primeira coisa que a gente tem que recordar e ter na nossa mente é que esse cumprimento de decisão, ele pode ser de sentença, pode ser de decisão interlocutória, pode ser um cumprimento definitivo, ou seja, decisão transitada em julgado, pode ser um cumprimento provisório. Então, cumprir decisão judicial significa satisfazer decisão judicial. E no âmbito do mandado de segurança, o assunto é extremamente palpitante, porque de início, o impetrante normalmente pretende uma tutela liminar, pleiteia uma tutela liminar. Então, essa tutela liminar concedida, por exemplo, vai gerar uma decisão mandamental. Vamos falar aqui de um exemplo.
reintegrar servidor público. Outro exemplo, nomear servidor aprovado em concurso público. Um outro exemplo, fornecer medicamento, custear tratamento. Tudo bem, nota de rodapé. O problema do mandado de segurança nas ações de saúde é a discussão da prova pré-constituída. Superada essa discussão, vamos lembrar de novo o exemplo, pode ser custear medicamento, fornecer medicamento, custear a cirurgia, não é pagar, é fazer. Então não está dentro das restrições de tutela provisória contra a Fazenda Pública, não as restrições do CPC, que essas restrições dizem respeito apenas à obrigação de pagamento. Então, concedida essa tutela provisória em mandado de segurança, dispara-se para a tutela provisória o sistema de cumprimento de sentença. Claro que eu sei, e você também sabe, que a rigor isso não é uma sentença. Isso é uma decisão interlocutória. Mas como o processo é sincrético, misturado, o processo é um só, mas ele pode ter várias etapas ao mesmo tempo, eu posso tranquilamente dizer que este meu mandado de segurança está lá na primeira instância, com uma tutela antecipada concedida para reintegrar o servidor, para suspender uma licitação, para fornecer o medicamento, para obstar um ato administrativo. Em todas essas circunstâncias, eu vou disparar o sistema de cumprimento de sentença. E esse sistema de cumprimento de sentença é o sistema de obrigação de fazer. Ora, então eu vou olhar da seguinte forma, é como se fossem vários feixes de processo numa só relação processual. No âmbito da tutela provisória, eu peço emprestado a técnica de cumprimento de sentença de fazer. 536, 537. Henrique, mas não é sentença, não há problema. Pelo contrário, quando o Código de Processo Civil trata do cumprimento de sentença, ele vai dizer, o sistema que aqui está sendo tratado também se aplica para a tutela provisória, para a decisão não definitiva, para a decisão interlocutória. Então, como vai ser o raciocínio? Tutela provisória para suspender a licitação. Vamos embora. O procedimento ainda está na fase cognitiva, ainda vai ter informações da autoridade coatora, vai ter o agravo de instrumento dessa decisão para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Federal, pode ter o pedido de suspensão, dependendo do resultado dessa decisão de suspensão do processo licitatório ou do concurso, sei lá. E no que respeita à tutela provisória, eu vou pedir emprestado as técnicas do quê? Do cumprimento de sentença de fazer. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou, de forma incidental, dentro do procedimento do mandado de segurança, inaugurar as técnicas de obrigação de fazer. Expedir uma ordem mandamental, um mandamento, faça, nomeie, pare, entregue, suspenda, para a autoridade coatora, que é quem é dirigida a ordem, e com o prazo que o juiz fixar. Nada impede que no agravo de instrumento se obtenha o efeito suspensivo. Essa é outra história. Nada impede que no pedido de suspensão se demonstre os requisitos legais e o presidente do tribunal suspenda essa ordem. Mas enquanto não houver a tecla suspensão, nós estamos diante de duas teclas aqui. A tecla processo de conhecimento, que vai ser prestada a informação pela autoridade coatora, vai ter habilitação da Fazenda, vai haver uma decisão final lá na frente, uma sentença lá na frente, que vai confirmar ou não essa tutela antecipada, se for concedida a segurança. E no que respeita à ordem mandamental, eu disparo o sistema de cumprimento para dizer o quê? Tudo que se aplica ao cumprimento da obrigação de fazer, mandamental, vai se aplicar ao cumprimento da tutela antecipada no mandado de segurança. Multa, sim. Outras medidas? Sim. A jurisprudência tem momentos, aí a doutrina também, tem momentos que identificam a pessoa jurídica como a direcionada da multa, em outros, a discussão de que a multa tem que ser na pessoa da autoridade, porque é ela que vai praticar o ato, é ela que pode desobedecer a conduta. Então, existe multa para a Fazenda, multa para a autoridade, para os caminhos diversos que dizem respeito ao quê? O cumprimento desta ordem. Qual é a ordem? Pare, nomeie, entregue, suspenda, forneça. Mandamento, mandamental. Um tema interessantíssimo, que ainda está sendo trabalhado, é se cabe medida atípica lá do 139 em relação a essa
técnica de obrigação de fazer, que é o quê? O nomear, a conduta demandada aqui. Nós estamos diante de um mandado de segurança onde eu tenho a autoridade coatora e a pessoa de direito público que eu falei para vocês, eu reputo como a ré no mandado de segurança. Será que essas medidas atípicas são cabíveis? Por que não? Desde que você venha a exaurir as medidas típicas. Só para localizar o tema, medidas atípicas é talvez um dos 3 temas mais interessantes do Código de Processo Civil de 2015, ao lado do negócio processual, ao lado do sistema de precedentes, ao lado da tutela provisória. Então, um dos grandes temas, eu sempre estou trabalhando, a gente na doutrina sempre está trabalhando, nos grupos de professores do Brasil inteiro, a gente está sempre pensando sobre a técnica das medidas atípicas, que nós vivemos aí a jurisprudência, apreensão de passaporte, bloqueio de carteira de motorista, outras tantas medidas atípicas podem ser aplicadas no mandado de segurança. Eu faço uma observação, por que não? Desde que você demonstre que as medidas típicas são insatisfatórias, desde que as medidas típicas não alcançam o resultado necessário para cumprir a ordem, abre-se a porta para as medidas atípicas. Existe um caso, você pode procurar aí, só para dar um exemplo, em que foi determinada como medida atípica que fosse desligada a energia elétrica do prédio público porque não se cumpriu a ordem judicial. A questão é, isso é suficiente para cumprir? Tema grande, de grande interesse. O fato é que é uma discussão de medida atípica. Não interessa se é mandado de segurança, ou se é ação civil pública, ou se é ação de conhecimento. Aqui o âmbito de discussão é medida atípica em demanda contra a Fazenda. Então eu lanço esse problema aí, não vou concluir, porque nos dias de hoje, né, que a gente está trabalhando, ainda não há uma manifestação unânime sobre isso, mas é um grande tema quando você fala de mandado de segurança. Quais são as medidas para cumprir a ordem? Multa? Sim. Para quem? Diversas interpretações. Medidas atípicas, se ele não nomeia, se ele não entrega, se ele não fornece, se ele não para a licitação. Eu posso trabalhar outras medidas atípicas para quem? Para a Fazenda ou para a autoridade coatora? Fica aí o convite para a reflexão, porque nós estamos no âmbito da obrigação de fazer. Perfeito? Beleza. Segundo momento, decisão final. Qual foi o meu caso concreto? Vamos discutir aqui servidor público que foi, enfim, demitido em janeiro, impetrei mandado de segurança em abril, dentro dos 120 dias. Vamos imaginar que não foi concedida a liminar, porque não houve a comprovação imediata do direito líquido e certo. O procedimento seguiu, a sentença concedeu a segurança, recurso. 2 anos depois transitou em julgado. Vamos pensar juntos. Então, demitido, janeiro de 2020, impetrou dentro dos 120 dias. Procedimento seguiu, sentença concedeu a segurança em capítulos. Lembrem, capítulos de sentença. O 1013, quando ele fala do efeito do recurso de apelação, se é suspensivo, se é devolutivo, se os dois, ele fala em capítulos. Então, essa sentença vai ser em capítulos. Primeiro capítulo, anula o ato administrativo, anula o processo licitatório. Desculpa, o processo disciplinar, que é o servidor público demitido. 2, segundo capítulo, determina a reintegração. São 2 capítulos mandamentais aí, anulo e reintegro. 3º capítulo, determina o pagamento do período litigioso. Porque eu vou julgar o quê? 2 anos depois? Então, olha quanto é que ele vai possivelmente receber por precatório e requisitório. E tem a ordem, reintegre agora e daqui para frente ele recebe em folha salarial. Como é que se cumpre uma decisão dessa? Primeiro, em relação aos capítulos mandamentais aí, reintegração e anulação do PAD, né? Em tese, você pode falar em cumprimento provisório. E aí reintegra o servidor, ele fica sub júdice, isso acontece às vezes na prática, aguardando a decisão final, porque tem recurso ainda tramitando. É aquela discussão do fato consumado, muitas vezes ele é reintegrado, ele toma posse sub júdice, vai gerar o fato consumado, tem a ver com esse assunto que eu estou falando agora. Mas enfim, transitou em julgado, 2 anos depois, e tem a parcela pecuniária. Essa parcela pecuniária do quê? Da data em que ele foi reintegrado à data anterior à impetração. Então tem aí 2 anos, imagina se ele ganha aí bem 10, 20, 30 mil aí, dependendo do caso concreto.
essa parcela toda pecuniária vai ser objeto de cumprimento de sentença de dinheiro. Então, eu posso ter no mandado de segurança 2 sistemas de cumprimento ao mesmo tempo. Vamos lá, 2 sistemas de cumprimento. O sistema de cumprimento da obrigação de fazer, que é reintegrar, que é anular, que pode ser tutela antecipada ou ao final. E eu posso ter o sistema de pagamento de dinheiro contra a fazenda, os 535 do CPC. O CPC trata da execução de dinheiro contra a fazenda. E, eventualmente, esse dinheiro vai ser pago via precatório ou requisitório. Lembrando o quê? Da data que ele foi reintegrado, não sei qual é. A partir dali, toda a parcela pecuniária ele tem que receber como contraprestação laboral, independente de precatório. O precatório vai ser o período que ele foi reintegrado para trás. Então, nós temos aí uma parcela de 2 anos no meu exemplo, 1 ano e meio em alguns casos concretos, 3 anos em alguns casos concretos, que são objeto de liquidação e cumprimento de dinheiro contra a Fazenda Pública. Ou seja, o sistema de cumprimento de sentença ou de decisão contra a Fazenda Pública vai depender do que foi objeto da decisão. Pode ter obrigação de fazer, mandamental, 536, 537, com as trintes, com discussão de medida atípica, etc. E pode ter o capítulo reflexivo ou reflexo. Repito, eu não vou aqui contra a súmula 269 do Supremo e nem a 271. Eu não estou impetrando o mandado de segurança para cobrar valores. O que eu quero discutir é a nulidade de um processo disciplinar. O reflexo pecuniário advém do reconhecimento do direito líquido e certo. Então, o meu mandado de segurança é mandamental mesmo, se enquadra, se eu tiver prazo, autoridade coatora, prova pré-constituída, se enquadra no cabimento do MS. E o sistema de cumprimento ele pode ser dividido em várias etapas. Cumprimento provisório, cumprimento definitivo. O cumprimento de obrigação de fazer e o cumprimento de obrigação de pagar. Reintegrado, todo o pagamento é feito em folha, como um servidor público que estivesse atuando. Então, o sistema de cumprimento de decisão judicial ele é bem interessante. E as parcelas retroativas? Ou seja, do período não litigioso. Ação própria, ação de cobrança. E se discute se tem prescrição ou não. E se a impetração do mandado de segurança interrompeu a prescrição das parcelas retroativas. Aliás, essa questão das parcelas retroativas do período não litigioso nos faz lembrar a aula número 4, onde nós falamos que mesmo nos casos de trato sucessivo, o ideal é que o sujeito impetre logo o mandado de segurança para ampliar o período litigioso. Então, o período litigioso ele é resolvido dentro do próprio mandado de segurança e provavelmente por precatório alimentar, porque é salário. Aí tem uma discussão aí do precatório, como é que é feito esse precatório, se pode pedir, de acordo com o 100, parágrafo 2º, o direito de preferência, se for o caso. Aí tem uma discussão muito legal envolvendo esse pagamento do reflexo pecuniário. Mas para a nossa aula, vale a pena a gente ter essa ideia em mente, que, a rigor, o mandado de segurança discute direito líquido e certo mandamental, ele não pode buscar pagamento de nada diretamente, mas como consequência da garantia da violação ao direito líquido e certo, eu posso ter aqui ou acolá um reflexo pecuniário sim, isso normalmente ocorre como no caso que eu falei, de reintegração de servidor ou de reconhecimento de uma parcela remuneratória que ele deixou de receber, então ele vai buscar no precatório, quem sabe, alimentar lá na frente esse período litigioso. Então, primeiro objeto é a obrigação de fazer normalmente, capítulo mandamental, 536, 537, multa, medida atípica sendo discutida, ponto. Segundo momento é o reflexo pecuniário, que vai ser execução contra a fazenda de dinheiro. Atualização dos valores, eventual atualização por cálculo, né, que não é liquidação por cálculo, é cálculo do credor, do exequente, intimação da Fazenda Pública pelo 535 do CPC, ao final, se for o caso, expedição de precatório requisitório. Ok? Bom, aqui a gente encerra, estamos caminhando já daqui a pouquinho para o final do nosso curso. O objeto, talvez, principal da aula de hoje, só ficou faltando a questão da ação rescisória, que eu vou entrar agora no tema. Essa derradeira aula, esta 5ª aula, tem por objeto discutir recursos, falamos muito aqui de recursos e você tem que ter muito cuidado em relação à tua situação concreta, do recurso cabível, e
questão do cumprimento de decisão judicial, cumprimento provisório, cumprimento definitivo, lembrando que o Código e a lei do MS traz as restrições de cabimento de liminar contra a Fazenda, e quando não é cabível liminar, não é cabível cumprimento provisório nem da sentença, mas quando cabível, normalmente a obrigação de fazer, vai se disparar o 535, 537, 536, 537 do Código de Processo Civil, aplicável ao mandado de segurança. E as parcelas pecuniárias vão ser objeto de execução futura, execução definitiva contra a Fazenda, período litigioso, período anterior via ação de cobrança. Enfim, você tem que perceber bem essas variações, ok? E, para encerrar, só um lembrete da ação rescisória. Nada impede, e isso até acontece às vezes na prática, de estar no âmbito do cumprimento da sentença no mandado de segurança. Imagina um mandado de segurança coletivo, que tens aí um reflexo pecuniário elevado, um reconhecimento de um direito que vai gerar consequências seríssimas para a administração pública, e nesse intervalo de tempo pode ser proposta uma ação rescisória. O requisito é o 966, pessoal. Requisito da ação rescisória é o 966. Inclusive, o legislador de 2015, ele foi muito feliz quando ele tirou a palavra sentença. Ele vem, a decisão está sujeita à rescisória quando? Tem um parágrafo lá que diz, mesmo não sendo de mérito, exauriu a jurisdição, impede o novo recurso, são variações interessantíssimas sobre a ação rescisória. Mas vamos pensar a ação rescisória aqui no âmbito do mandado de segurança. Qual é a pergunta? É cabível a ação rescisória no âmbito do mandado de segurança? Sim. Quando? Bom, para ser cabível, eu tenho que ter uma decisão de mérito no mandado de segurança. Concedida, denegada, eu tenho que apreciar o objeto litigioso que eu levei ao Poder Judiciário. Eu tenho que analisar o ato, o procedimento administrativo e a conclusão que foi dada pelo Poder Judiciário. Eu tenho que enquadrar em uma das hipóteses do 966, uma das hipóteses, inclusive o 5, né, norma jurídica, precedentes obrigatórios, e se discute muito na prática a rescisória como controle de aplicação de precedentes de tribunais superiores, se pode, se não pode, mas isso desvia um pouco da nossa matéria. O que eu quero chamar a atenção de vocês, já caminhando para o final, é que eventualmente pode ser ajuizada a ação rescisória, enquadrada uma ou mais das hipóteses do 966, e eventualmente se pode pedir tutela provisória na ação rescisória para suspender o cumprimento da decisão mandamental ou da obrigação de pagar. Decisão em capítulos, capítulo mandamental, capítulo de pagar. Isso, no âmbito da judicialização da fazenda pública ou no âmbito do poder público em juízo, isso eventualmente pode acontecer. Ou seja, a ação rescisória pode ser uma ação que entra nessa confusão toda de cumprimento de decisão em mandado de segurança e o desembargador competente ou ministro competente, levando em conta que é de tribunal a competência da ação rescisória, ele pode conceder uma tutela provisória para quê? Suspender o cumprimento de sentença. Suspender a continuidade do cumprimento, que vai gerar um precatório requisitório lá na frente, ou suspender o cumprimento da obrigação de fazer. Isto vai depender do caso concreto. E você tem que ter muita atenção que o diálogo, às vezes, acontece, o diálogo entre o cumprimento de sentença e a ação rescisória. E, como de vez em quando acontece, é possível que nesse caso que você está imaginando aí, haja uma decisão de desembargador ou de ministro obstando o encerramento do cumprimento de sentença, obstando, por exemplo, a expedição do precatório requisitório ou suspendendo a obrigação de fazer. O que você tem que perceber é, eu tenho que ter decisão de mérito no mandado de segurança ou enquadrada numa das hipóteses do 296, que não sendo de mérito impede o recurso, tem uma discussão bem bacana aí sobre a ação rescisória, mas o principal, você tem que analisar o reflexo desta decisão em rescisória no âmbito do cumprimento de sentença, que pode, inclusive, suspender a obrigação de fazer e, quem sabe, suspender também a obrigação de pagar, que pode ter o reflexo pecuniário desse mandado de segurança coletivo que eu imaginei aqui, ou mandado de segurança individual, que tenha uma possível expedição de precatório de alguns milhões de reais. Esse tema rescisória versus cumprimento de sentença, ele é muito convidativo, é muito atual
e ventila muito a ideia do poder público em juízo. Então, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso curso. Lembrando que nós tivemos 5 aulas. O ideal é que você pegue a sequência de tudo que foi trabalhado em cada uma das aulas, para você concluir aí de uma maneira bem satisfatória todos os aspectos que eu reputei como interessantes e importantes para trabalharmos aqui sobre mandado de segurança. Como eu disse para vocês, a ação constitucional talvez mais lembrada na prática forense e, consequentemente, a mais polêmica pelas múltiplas variações que podem acontecer. Eu desejo a você bons estudos, dialogue sempre doutrina e jurisprudência nesse tema de mandado de segurança, sempre que possível, faça esse diálogo para você perceber como estamos pensando e evoluindo paulatinamente o diálogo entre CPC e lei do mandado de segurança. Bom, então assim a gente está encerrando essa 5ª aula. Vamos ao nosso quiz e depois eu tenho algumas observações finais a apresentar para vocês. Vamos lá. Em relação ao cumprimento da decisão em mandado de segurança, assinale a alternativa correta. A. É incabível a imputação de multa à pessoa jurídica de direito público. B. É possível o pagamento do reflexo pecuniário diretamente pela autoridade coatora no prazo que o juiz fixar. C. O pagamento da parcela pecuniária é feito somente por precatório. D. Em caso de desobediência de ordem judicial de fazer, ou seja, mandamental, a jurisprudência admite a imposição de multa. Vamos embora, vamos pensar juntos. Primeira coisa, está falando aqui decisão. Então, pode ser decisão interlocutória, pode ser sentença. No cumprimento da decisão em mandado de segurança, não podemos esquecer os 2 mundos, né? O mundo mandamental e o mundo do reflexo pecuniário. Sabendo que a autoridade coatora atua no mandado de segurança, mas o reflexo todo é da Fazenda Pública, porque ela é, no meu modo de pensar, trabalhamos isso nas aulas anteriores, ela é a ré no mandado de segurança, parece-me muito clara a alternativa correta nesse quiz. Quer ver? Vamos juntos lá. Letra A, é incabível? Não. É incabível a imputação de multa à pessoa jurídica de direito público? Não, a multa, acabamos de falar. A jurisprudência tem os 2 caminhos, mas eu poderia dizer para vocês, se eu pudesse calcular aqui o percentual, eu diria para vocês que a grande maioria das situações jurídicas impõe multa à pessoa jurídica de direito público, né? Independente de você ter autoridade coatora como aquela direcionada à prática do ato. Então, a letra A está errada. A B, pagamento do reflexo pecuniário, imagina precatório, requisitório ou pagamento do valor depois de reintegrado no serviço público, no meu exemplo, em folha de pagamento. Então, não pode ser para a autoridade coatora. O pagamento é feito pela folha, né, ou pelo precatório ou requisitório. Então, a B está errada. A C, somente por precatório também está errado, porque tem o reflexo em folha de pagamento. Então, não necessariamente é no precatório ou requisitório, pode até um pequeno valor no final, ser RPV. Então, precatório ou requisitório não é sempre, não é sempre. D, em caso de desobediência, da obrigação de fazer, da conduta mandamental, não vamos esquecer, esse é o objetivo principal do mandado de segurança. A jurisprudência admite a imposição de multa, essa alternativa D é a alternativa correta. Lembrem, a imposição de multa não se sabe, a gente não pode afirmar, porque a lei ela deixa isso em aberto, a jurisprudência está caminhando nas 2 interpretações, que a multa é dirigida a quem? Pessoa jurídica, autoridade coatora. Isso fica aí, de acordo com o seu caso concreto, apesar de garantir a multa, né? Agora, o grande diálogo do papo, conversa, tema do CPC de 15 é o tema da medida atípica, além da multa. É possível a medida atípica no mandado de segurança? Vale a pena rever o que a gente conversou nessa aula. Vamos lá ao segundo momento do quiz. Recursos. Vamos lá. A. Em caso de concessão, a apelação terá, não terá, efeito suspensivo legal. Para ela ter efeito suspensivo legal, ela tem que estar dentro daquelas hipóteses onde não cabe execução provisória contra a Fazenda. Se eu não tiver nessa hipótese de encabimento de execução provisória contra a Fazenda, a apelação não terá efeito suspensivo legal. A parte terá que tentar via
o incidente lá do 1013 do CPC, 1012 do CPC, eu falei até 1013 durante a aula, é 1012, tentar a obtenção do efeito suspensivo. B. As decisões interlocutórias em mandado de segurança não admitem a interposição. A lei do mandado de segurança prevê o agravo de instrumento, então eu enquadraria naquela última hipótese do 1015, e as liminares em mandado de segurança se enquadram no 1015, inciso 1. Decisões liminares em mandado de segurança admitem agravo de instrumento. Então está errada a letra B. A C. Em caso de denegação, lembrem do exaurimento de instância. Denegou a segurança, MS impetrado no tribunal. Denegou, tem direito a mais uma instância ordinária, recurso ordinário ao STJ. Letra D, em caso de concessão, ou seja, exauriu a instância no STJ, mandado de segurança contrato de ministro. Exauriu a instância no STJ. Recurso extraordinário ao Supremo, com todos os requisitos do recurso extraordinário. Repercussão geral, pré-questionamento, etc, etc. Então, letra D está errada, B e A também. A alternativa correta do nosso segundo quiz é a letra C, né? Segunda instância em matéria de recurso ordinário. Recurso ordinário, eu gosto sempre de falar que tem um procedimento muito parecido com a apelação, é mais uma chance ao recorrente, desta feita em um mandado de segurança impetrado no TJ, como no caso, é desta feita no âmbito do STJ, sem qualquer tipo de restrição em relação às restrições que existem no recurso especial. A propósito, se ele errar o recurso, se ele interpuser, por acaso, recurso especial ao invés de recurso ordinário, a jurisprudência identifica a ideia da impossibilidade de aproveitamento, é considerado um erro. Não há fungibilidade entre o recurso ordinário e o recurso especial, bem como não há fungibilidade entre o recurso ordinário e o recurso extraordinário. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado em relação ao caso concreto para identificar corretamente o recurso que vai ser interposto. Vamos lá? Vamos lá para a nossa última pergunta. Sobre recursos e ação rescisória. É cabível agravo interno contra liminar concedida por desembargador de tribunal estadual. Vamos pular essa. B. É cabível ação rescisória quando a sentença extinguir o processo, ou seja, sem mérito, defeito formal, né? Por falta de comprovação do direito líquido, isso está errado, né? Só cabe ação rescisória de decisão meritória. C. Todos os recursos do mandado de segurança possuem efeito suspensivo. É aquele raciocínio, nada, nunca, sempre, tudo, nada, apenas, somente. Então, aqui todos os recursos, não. A discussão do efeito suspensivo legal em recurso no mandado de segurança gira em torno da discussão de quando não cabe liminar em mandado de segurança. Quando não cabe liminar, consequentemente, os recursos têm efeito suspensivo. Agora, quando é cabível a liminar, quando ela é concedida, os recursos não têm efeito suspensivo legal. Tem que se requerer, ou no agravo pelo 1019, ou na apelação pelo 1013, né, um daqueles incidentes lá de efeito suspensivo. Então, a letra C também está errada. Vamos ver a última e vamos chegar à conclusão que a letra A está correta, né? É incabível o exercício de retratação. Não, todo agravo interno tem a cláusula de retratação. Então, consequentemente, a alternativa correta dessa nossa derradeira pergunta é a letra A. É cabível agravo interno contra a liminar concedida por desembargador. Bem, e assim, meus amigos, a gente vai encerrando este curso Mandado de Segurança com 5 aulas, onde trabalhamos os principais aspectos do mandado de segurança. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, espero que você tenha gostado e, principalmente, você que está estudando este tema, sempre lembre de olhar doutrina e jurisprudência, porque nós estamos vivendo um mundo ainda de apreciação e interpretação da aplicação do mandado de segurança em muitos procedimentos. Isso também gera a necessidade de a gente verificar sempre a jurisprudência em relação ao mandado de segurança. Então, a gente não vai isolar o nosso estudo só na doutrina, só na lei. Acho que o caminho do estudo completo de uma ação constitucional importante como mandado de segurança, ele é um caminho de 3 vias. A via doutrinária, a via legislativa e a via jurisprudencial. Então, com esta observação, eu me despeço de todos vocês, desejando
sucesso, saúde, bons estudos e êxito profissional. Grande abraço, obrigado pela oportunidade ao TV Justiça e espero estar em breve de volta aqui com vocês em outros momentos aqui do canal. Grande abraço, tudo de bom e sejam felizes. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.